se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do monge de Embu das Artes. O casarão antigo que ficava à beira da praça central de Embu das Artes sempre foi evitado pelos moradores mais velhos. Diziam que, antes da cidade ser conhecida pelos artesãos, a construção servia de abrigo para monges que viviam em retiro absoluto, afastados de qualquer contato humano. Entre eles havia um, descrito como silencioso demais, cuja presença deixava o ar mais frio. Ele rezava sempre de madrugada, mesmo quando ninguém mais estava acordado. A história começa quando um grupo de turistas decidiu gravar vídeos noturnos para um canal de viagens. Eles riam enquanto caminhavam pelas ruas de pedra, iluminadas apenas pelos postes antigos. Ao se aproximarem do casarão, ouviram um canto grave escapando pelas frestas da madeira velha, como se alguém ainda estivesse rezando ali dentro. O som não parecia humano. Curiosos, aproximaram a câmera da porta. O canto cessou de repente, substituído por um silêncio tão pesado que o microfone captou apenas estática. Um dos turistas sugeriu entrar, dizendo que era só um idoso religioso. Os outros hesitaram, mas a porta se abriu sozinha antes que qualquer decisão fosse tomada. O grupo entrou. A sala principal estava vazia, exceto por um banco de madeira e marcas circulares no chão, como se alguém tivesse passado horas ajoelhado ali. A temperatura caiu de forma brusca, e a respiração dos visitantes começou a sair em vapor fino. Eles pensaram em sair, mas a porta se fechou atrás deles, trancando-os no escuro. Foi então que ouviram passos, lentos, arrastados, vindo de um corredor estreito. A câmera tremeu nas mãos do rapaz que a segurava, pois os passos não eram de alguém caminhando, eram de alguém que parecia deslizar pelo chão. Quando a figura se aproximou da luz fraca, perceberam o hábito desgastado e o rosto coberto por sombra profunda. O monge apareceu apenas por um segundo, mas isso bastou para que todos corressem em direção ao fundo do casarão. O som que ouviam atrás deles não era de perseguição natural. Era como se o monge estivesse em todos os cômodos ao mesmo tempo, murmurando orações antigas que se confundiam com gritos baixos, quase apagados pelo eco. No pátio interno havia uma fonte quebrada, e a água parada emitia um cheiro adocicado e desagradável. Enquanto tentavam encontrar uma saída, perceberam marcas de mãos espalhadas pelas paredes, mãos finas, longas demais, como se os dedos tivessem crescido após a morte. Uma das garotas tocou uma dessas marcas e puxou a mão de volta ao sentir a pedra pulsar sob seus dedos, como se respirasse. A oração voltou, agora mais forte, mais próxima, reverberando pelos 3 andares do casarão. O som se distorcia como se mais de uma voz entoasse a mesma frase ao mesmo tempo, como um coro que se formava a partir do nada. O rapaz que segurava a câmera disse que precisavam registrar tudo para provar que não estavam imaginando. Mas logo percebeu que a câmera mostrava algo que os olhos não viam. Na gravação, o monge estava parado atrás deles, imóvel, com o rosto coberto por um pano escuro. Mas ao se virarem, não havia nada. Esse padrão se repetiu 3 vezes, a câmera mostrava sua presença, mas o ambiente real permanecia vazio. Eles começaram a perceber que talvez o monge não estivesse exatamente ali, mas em algum lugar entre os 2 mundos. De repente, a porta que dava para a cozinha bateu. Lá dentro, o cheiro de enxofre era tão forte que queimava o nariz. As panelas antigas, penduradas no teto, começaram a balançar sozinhas, como se um vento gelado tivesse tomado o espaço. No centro do cômodo, havia um livro aberto em uma pedra. As páginas se viravam rapidamente, como se alguém estivesse lendo em voz alta. A garota que sabia latim reconheceu algumas palavras. Eram frases sobre penitência eterna, sobre almas que se recusam a abandonar o lugar onde sofreram. E sobre rituais interrompidos, que condenam o praticante a repetir a oração até que outra pessoa a complete. O grupo entendeu então que o monge procurava alguém que terminasse sua última prece. O livro fechou sozinho. E o silêncio voltou. Tentando fugir, eles encontraram uma escada que levava ao sótão. Era o único lugar que ainda não tinham explorado. A madeira rangia sob seus pés, e cada passo ecoava de forma exagerada, como se o casarão estivesse amplificando seus movimentos.
Quando chegaram ao topo, viram dezenas de retratos antigos pendurados nas paredes. Mas nenhum retrato tinha rosto. Todos estavam borrados, como se a tinta tivesse derretido. Só havia uma figura nítida em todos, um monge, sempre de costas, sempre olhando para a porta. A sensação de serem observados aumentou, como se o próprio ar estivesse atento ao que faziam. No canto do sótão havia uma mesa com objetos de cerâmica, esculpidos pelos antigos moradores da cidade. Um deles era uma máscara que lembrava um rosto humano coberto por pano. Quando um dos garotos tocou nela, a luz apagou. A escuridão foi tão total que nem os telefones funcionaram. Ouviram respiração pesada, muito perto deles. A luz voltou por um segundo, apenas o suficiente para que vissem um monge entre os quatro, imóvel, com um pano cobrindo o rosto e as mãos estendidas para eles. A luz apagou de novo. Gritos. Passos. O barulho de alguém sendo arrastado. Quando a luz voltou pela terceira vez, um deles havia desaparecido. No chão, apenas o hábito rasgado deixado para trás. O terror tomou conta dos três restantes. Eles correram escada abaixo, tropeçando nos degraus, tentando encontrar a porta de entrada. Mas o casarão parecia agora um labirinto completamente diferente daquele que haviam visto antes. Corredores se estendiam para direções impossíveis, portas levavam a paredes, janelas davam para cômodos que não existiam. A oração voltou, agora clara. Era uma súplica interminável, repetida em ciclos. Mas junto dela havia outra coisa, choros. Choros que vinham do chão, das paredes, do teto, como se o casarão estivesse vivo, carregando a alma de todos que já tinham entrado ali e não saído. Eles encontraram a sala onde haviam estado no começo, mas algo estava diferente. Um monge estava ajoelhado no centro, com um pano caído ao lado. O rosto não era propriamente um rosto. Parecia feito de cera derretida, sem olhos, sem boca, mas ainda assim expressando sofrimento profundo. Ele levantou lentamente, como se fosse puxado por fios invisíveis. Os dois garotos correram primeiro, mas a garota permaneceu congelada. Algo na expressão do monge parecia implorar. Ele estendeu a mão, e pela primeira vez o canto cessou completamente. O silêncio absoluto durou apenas um instante, mas foi o suficiente para que ela entendesse. Ele não queria que ela fugisse. Ele queria que ela completasse a oração. A voz dela saiu fraca, quase inaudível. Mas ao pronunciar a primeira palavra, a sala tremeu. A oração que ela repetiu parecia vir de longe, como se estivesse presa no ar desde séculos atrás. Cada sílaba fazia as paredes se contorcerem, como se o casarão estivesse tentando impedir a libertação do monge. Os garotos, desesperados, tentavam puxá-la, mas era como se uma força invisível a mantivesse onde estava. Quando ela pronunciou a última palavra, o monge caiu de joelhos. O rosto sem forma começou a rachar como porcelana, revelando trechos de pele normal misturados com escuridão líquida. O hábito se desfez em poeira, e o corpo começou a se dissolver, espalhando-se pelo chão como cinzas levadas por vento inexistente. A porta da frente finalmente destrancou. Os três correram para fora, sem olhar para trás. Mas quando chegaram à praça, perceberam que algo ainda os seguia. A garota segurava o livro que estava na cozinha. Não lembrava de tê-lo pego. E na última página havia um retrato novo, o dela, sem rosto, com um monge de costas ao fundo. Desde então, dizem que o casarão continua fechado. Mas à noite, o canto grave volta a ecoar pelas ruas. Não mais pedindo penitência, mas chamando alguém que ainda deve completar a oração. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça a sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.